Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Muito obrigada. Eu sou a Luciana, eu sou do Rio Grande do Sul, vim do interior do Rio Grande do Sul, já morava em Porto Alegre há 17 anos, antes de me mudar para a Irlanda. Eu sou formada em contabilidade, tenho pós-graduação em controladoria. Os dois cursos eu fiz no Brasil. Eu mudei para a Irlanda em 2017 com a intenção de simplesmente estudar inglês. Eu sentia uma necessidade muito grande, já tinha tentado algumas vezes no Brasil, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Acho que quando você mergulha na cultura mesmo, você acaba aprendendo muito mais. Então eu resolvi vir para cá, mudei para cá para realmente ficar 8 meses. Aí fui, renovei uma vez, consegui reconhecer minha cidadania italiana. E aí depois disso eu comecei a buscar trabalhos na minha área. Eu passei 2 anos antes disso trabalhando em alguns subempregos aqui. Um deles foi como au pair, que foi onde eu tive a possibilidade de melhorar muito o meu inglês, porque as crianças elas não eram tão pequenas, então me ajudou bastante, elas me corrigiam muito, me ensinavam muita coisa, e aí isso acabou me ajudando muito a conseguir trabalhos na minha área aqui também. Falando um pouquinho da minha carreira no Brasil, antes de falar rapidamente sobre aqui. No Brasil, eu me formei em contabilidade e desde o segundo semestre de faculdade eu comecei a trabalhar numa empresa da área farmacêutica. E eu acabei ficando, eu entrei lá como estagiária, e aí depois eu fui contratada na época, e aí eu fui aquele step by step, que você começa como assistente, analista, e aí depois você vai coordenador, e eu saí da empresa em 2017 como contadora da empresa. No início, quando eu mudei para cá, foi meio que um choque, assim, é, você se assusta um pouco, porque tem uma carreira, tem tudo, e muitas pessoas me perguntavam e falavam sobre isso, sobre a questão de, tipo, como assim você largou a sua carreira no Brasil? Eu ouvi muito questionamento disso, mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria, né, aprender o inglês primeiramente e que de alguma forma eu ia voltar a trabalhar na minha área, fora do Brasil. Esse sempre foi um grande sonho, uma grande vontade que eu tinha. E o que facilitou muito para mim foi a questão do reconhecimento da minha cidadania. Então, quando eu reconheci a cidadania, eu comecei a buscar trabalhos na minha área de contabilidade. Acho que uns 3 meses depois que eu tinha voltado da Itália para cá, eu consegui um trabalho como trainee. Foi onde eu descobri o ACCA, porque até então eu não sabia o que era. Eu sou bem sincera assim em falar. O período todo que eu morei no Brasil, enfim, que eu estudei, que eu fiz a faculdade, que eu fiz a pós, que eu trabalhei, eu nunca tinha ouvido falar em ACCA, eu não sabia da existência dessa certificação. E aí, nessa empresa, nesse escritório que eu fui trabalhar, acabei descobrindo essa certificação e o quanto ela é importante para a gente, o quanto ela nos ajuda e o quanto ela deveria ser mais divulgada, assim dizendo, né? Não só através dos cursos, e acho muito legal, achei muito legal o trabalho quando eu encontrei o perfil de vocês no LinkedIn, o trabalho que vocês vêm fazendo com relação a isso, porque eu acho que vai ajudar muitos profissionais, muitos estudantes, enfim, quem está buscando realmente uma vaga fora do Brasil, eu acho que nesse momento esse é o caminho. É um dos caminhos, né? Se você é da área contábil, enfim. Aqui na Irlanda, a gente acaba vendo muita gente fazendo essa transição justamente por causa dessa questão de que vem para cá como estudante e como a área contábil aqui na Irlanda, ela é uma área critical skill e você tem a possibilidade, mesmo você não tendo cidadania europeia, enfim, você tem essa possibilidade de conseguir um visto de trabalho, de conseguir uma vaga numa empresa que aplique para um visto de trabalho para você, a contabilidade o ACCA é o caminho mais fácil, assim. Não que ele seja fácil, mas é o caminho mais fácil para quem quer continuar morando fora, para quem quer ter essa vida fora, assim, fora do Brasil.
Atualmente eu estou inscrita no ACCA, mas como nós estávamos conversando, eu não estou fazendo os exames ainda. Uhum. Eu pretendo sim fazer um preparatório para poder fazer os exames, enfim, porque eu acho que a certificação internacional ela é muito importante para a gente. O nome já fala, ela é internacional, então ela não vai ser válida só aqui na Europa, ela é válida em diversos países, em diversas regiões do mundo. Então, sim, com certeza é uma das certificações que eu quero fazer. E eu acho que eu não tenho muita certeza sobre as demais, mas eu sei que aqui na Irlanda, além do ACCA, a gente tem o ACA e tem o CIMA também. Eles não te dão tantas possibilidades como o ACCA, mas tem essas oportunidades, tem essas possibilidades assim também aqui. Assim, a primeira coisa eu acho que é com relação ao inglês. Eu acho que a gente tem que se preparar muito bem, porque uma coisa que eu sempre falo, sempre comento com colegas, com amigos, enfim, porque eu vim para cá para estudar inglês. Só que quem estuda inglês, a gente sabe que nas escolas a gente aprende o inglês mais básico, a gente não aprende o inglês técnico. Então, se você tem a intenção, principalmente de trabalhar na sua área, enfim, na área contábil, se você puder fazer o inglês mais voltado para a área de business, mais voltado para a parte técnica, eu acho que tem um ganho muito grande quando você vai para uma entrevista. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Depois, claro, você precisa ou já ter uma certificação, no caso, ter o ACCA, né? Já ser certificado no ACCA. E se você não tiver certificado, você estar inscrito e estar disposto a fazer os exames e fazer a certificação. Eu falo isso porque quando eu estava procurando emprego, essa era uma das coisas que eles me perguntavam, se eu tinha certificação ou se eu tinha intenção de fazer a certificação. Então, eu acho que é um ponto, assim, bem importante. Um terceiro ponto também é o LinkedIn. Eu não sei hoje no Brasil como o LinkedIn é utilizado, enfim, mas eu saí do Brasil já tem 5 anos e meio. Na minha época, a gente não utilizava tanto o LinkedIn profissionalmente. É óbvio que é uma ferramenta profissional, mas ele não era tão utilizado naquele momento. Aqui na Irlanda, o que eu sempre vi, desde o início, os recrutadores, eles te procuram muito pelo LinkedIn. Então, se você tem um bom perfil no LinkedIn, se você tem uma informação boa lá, claro, em inglês, obviamente, você vai ter uma visualização maior. E as conexões também são muito importantes. Você precisa ter bastante. É importante você com bastante pessoas que trabalham com recrutamento, com empresas de recrutamento na área contábil, e também eu acho o ramo que você quer atuar também. Sim. Por exemplo, tem pessoas que são da área de auditoria, tem pessoas que são da área mesmo de contabilidade, e um ponto interessante que eu acho que a gente não falou e que isso foi uma das coisas que eu percebi nas minhas primeiras entrevistas que eu fiz aqui, no Brasil, o contador, ele é meio que o faz tudo, ele é responsável por todas as áreas, tipo, não tem muita separação, assim. Aqui não. Aqui você tem a área de contas a pagar muito específica, desde ter um high manager, um team leader, é muito separado. A área de contas a receber, a área de tesouraria, a área de tax. Então, essa foi uma das grandes diferenças que eu senti, porque, como eu falo, na empresa, eu trabalhei 10 anos na mesma empresa no Brasil. Mas a gente era meio que responsável por tudo, sabe? Tinha que dar conta de tudo, tinha que correr atrás de tudo, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, folha de pagamento. E aqui não, meio que separado em caixinhas, assim. É bem estruturado, a estrutura é bem diferente, assim. Acho isso, assim, bem interessante, né? Porque às vezes você tem um conhecimento maior nessas áreas, você tem uma facilidade maior, então
fica mais fácil. E essa foi uma das minhas dificuldades nas entrevistas, porque quando eles me perguntavam, porque aí quando você aplica para as vagas, é uma vaga de contas a pagar, é uma vaga de contas a receber. Eles te perguntam, né, se você tem conhecimento, enfim, as entrevistas são parecidas com as do Brasil, mas aí muitas vezes eu não passava porque eles não acreditavam que eu tinha aquele conhecimento, que eu sabia, porque eles falavam, não, mas o currículo dela fala que ela era coordenadora da área contábil, que ela era contadora, mas eles não entendem que a gente tem que saber todas essas áreas, porque aqui eles são muito mais específicos, eles são preparados, mais estruturados né, nas áreas assim separadas. Eu que agradeço e assim, estou à disposição no meu LinkedIn também, caso alguém precise de alguma informação. Fiquei muito feliz de participar. Queria falar novamente que eu acho muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação. Porque como eu falei inicialmente, eu acho que o ACCA ele não é divulgado no Brasil. Ele é pouquíssimo divulgado e eu acho que é muito importante para a gente, como da área contábil, a gente como contador, a gente ter essa possibilidade e a gente ter essa possibilidade de saber disso antes da gente sair do Brasil. E não só descobrir isso quando a gente já saiu, né?